Vamos lá, Brasil. Fábio Alvarenga já na primeira notícia aqui, atualizando vocês sobre os principais fatos que acontecem hoje, neste sabadão bombástico nos Estados Unidos. Preste bem atenção, porque acompanhe aí na sua tela, porque daqui a pouquinho você vai ver a fonte aí da CNN Brasil. Governo Trump chama Eduardo Bolsonaro para reunião urgente em Washington. E tudo isso aconteceu devido às graves denúncias vindas agora do Poder Legislativo, e você vai se surpreender. A única coisa que o Fábio Alvarenga, aqui do canal Direto no Assunto, pede para você é a sua atenção, que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhuma notícia de última hora. Vamos lá então, sem enrolação. O que acontece? As chances de Alcolumbre e Mota pautarem o pacote da paz, diz aqui a notícia, dos bolsonaristas, você vai entender. A crise política que gerou uma chamada da Casa Branca para uma reunião de urgência, sim, em Brasília, gente, aconteceu desde o início desta semana e evidencia, sim, a crescente pressão da oposição bolsonarista sobre os presidentes da Câmara dos Deputados, que é o Hugo Mota, e também do Senado, o Davi Alcolumbre. O pacote da paz, composto pela anistia ampla e irrestritiva, gente, aos acusados aí de atentarem contra a democracia do Brasil, é o pontapé inicial que ocasionou, para quem não sabe, a chamada dos representantes da Casa Branca, Eduardo Bolsonaro. Para quem não sabe, preste bem atenção, muitas denúncias que chegam nos Estados Unidos, elas são acompanhadas pelos congressistas americanos que acompanham de camarote a Revista Oeste aqui no Brasil para buscar atualizações sobre as decisões do Tribunal de Justiça e o sancionado pela Lei Magnitsky, o Alexandre de Moraes. Apesar da pressão dos representantes da base da direita conservadora, os Estados Unidos descobriram que as chances de que as 3 demandas sejam integralmente pautadas são mínimas. Isso daí mexeu com os Estados Unidos, porque eles acompanharam o tumulto que aconteceu ali no Congresso Nacional, devido, gente, os parlamentares terem até que obstruir a casa fisicamente, sentando ali na cadeira, barrando a mesa dos comandantes, tanto do Senado como da Câmara, para chamar a atenção do mundo que eles estão virando as costas para a vontade do povo brasileiro, que em sua maioria saíram sim em milhões, contando aí cada estado que teve manifestação às ruas pedindo o impeachment e o fim das investigações contra o ex-presidente da República e também os patriotas que estão presos, gente, senhoras de 70 anos de idade e por aí vai. Então, o Eduardo Bolsonaro foi chamado às pressas para uma reunião de urgência e agora você vai entender aqui os detalhes. O que acontece? O deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo foram convidados pelo governo dos Estados Unidos a fazer uma nova rodada de conversas com autoridades do governo americano e auxiliares de Trump. Bom, nós avisamos, né, que tanto o Alcolumbre quanto o Hugo Mota poderiam cair na Lei Magnitsky se virassem as costas para o povo brasileiro, e eles estão fazendo isso.
Tem aí também o Gilmar Mendes, o Flávio Dino e o Zanin, que devem entrar na Lei Magnitsky, uma vez que eles não poderiam também estarem julgando o ex-presidente da República. Os encontros foram marcados, sim, para quarta-feira, dia 13, e quinta-feira, 14, meu irmão. 2 dias de reunião pesadíssimas da semana que vem em Washington. Os americanos querem ouvir informações atualizadas sobre as questões políticas e jurídicas no Brasil. Vocês vejam que eles buscam o Eduardo Bolsonaro, por quê? Porque a imprensa que ela é comprada, ela é vendida, ela distorce os fatos, e os representantes do Brasil estão fazendo a mesma coisa, virando as costas para os Estados Unidos, afrontando ainda mais as decisões americanas, e nós temos que de fato mostrar a verdade que está escondida por detrás dessas decisões absurdas que nós estamos vendo acontecer aqui em nossa nação. Primeiro, a nossa luta é sobre a liberdade de expressão. Quando a liberdade de expressão ela é derrubada em uma nação, os Estados Unidos começam a enxergar, não só os Estados Unidos, gente, qualquer país como os da Europa que defendem o livre pensamento, o direito de ir e vir, eles enxergam essa nação como uma nação que está pendendo para uma ditadura. Isso daí é muito grave para quem não sabe. Apesar, gente, de que os rumores de que Hugo Mota e Alcolumbre, como vocês ouviram aí, não devem pautar a anistia agora, a Casa Branca, então, viu que o povo saiu às ruas, viu que o ex-presidente da República foi preso por apenas falar ali alguma coisinha no celular, eles vão agora, meu irmão, apertar ainda mais o cerco. Conforme a CNN informou aí, com a prisão domiciliar do ex-presidente decretada, Eduardo e Figueiredo estão trabalhando para que o governo dos Estados Unidos apliquem sanções, sim, a magistrados que andarem e apoiarem as decisões do relator aí que está vindo a todo momento, não só dele, mas também do Ministério Público Federal, que é representado por Paulo Gonet. Então a situação é muito séria, é muito delicada, nós temos que ir dar voz à verdade, porque a verdade ela vai de fato provar quem está falando aí e representando o povo brasileiro. Para quem não sabe também, o que acontece? O parlamento, fazendo aquela obstrução que fez, eles deram um sinal para os Estados Unidos mostrando, olha, essa casa aqui, mesmo nós conseguindo a maioria das assinaturas do Senado, mesmo nós conseguimos a maioria do apoio para com a anistia, ela está falando não para a maioria, ela está falando não para o povo brasileiro, e isso nós não podemos permitir, nós não podemos aceitar. Então é isso, meu irmão, que está acontecendo dentro desse país, e nós temos que de fato apoiarmos aí essa reviravolta para que o povo brasileiro então saiba da verdade que está sendo aí apregoada dentro dos fatos provados pela direita conservadora. Ou eles, para mim, a única solução é o seguinte: ou eles anulam tudo isso daí, que isso daí já passou, na minha opinião, de uma aberração de circo, ou então nós não queríamos, muitos vão entrar na Lei Magnitsky, porque essa reunião de urgência na Casa Branca deve provar isso daí. Fábio Alvarenga, daqui a pouquinho eu volto aqui com novas informações.